Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. É um texto um pouquinho longo. São 11 versículos. Tenham paciência e permaneça de pé. Amém? Glória a Deus. A não ser que não seja possível. Vá e não peques mais. Maravilha. João capítulo 8. Quantos acharam, digam amém. Passo a ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, de madrugada. E assentando, os ensinava. Os escribas e os fariseus, que eram as principais religiões daquela época, como os essênios, os zelotes, os saduceus, não é? Trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, os mais jovens, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. Vai, porém, não peques mais. Vamos orar? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos de ouvir a Tua palavra. Eu já ouvi, já li, já meditei, já refleti, já apliquei na minha vida, Pai, e preciso cada dia crescer nessa palavra, aplicar essa palavra. Pai, que essa palavra possa produzir frutos em cada coração, frutos que ecoarão por toda a eternidade, em nome de Jesus. Peço eu, desejo eu, ó Pai, que seja eternidade lá na glória e que não seja eternidade no inferno, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Os irmãos podem se sentar. Este texto aqui, irmãos, ele fala de fatos positivos, de fatos negativos. Em primeiro lugar, ele fala de hipocrisia, ele fala de maledicência, ele fala de falsidade, ele fala de armadilha, ele fala de ciúme religiosa, ele fala de tramóia, ele fala de religiosidade incoerente com o amor de Deus e a misericórdia e a complacência e a compaixão do Senhor. Esse texto fala de intolerância. Mas em contrapartida, por outro lado, esse texto também fala de amor. Esse texto fala de compaixão.
Esse texto fala de proteção. Esse texto fala de nova chance, de nova vida, de novos pensamentos, de novas amizades, de um novo estilo de vida, uma nova postura diante de Deus e diante dos homens. Fala de uma nova esperança. Enfim, resumindo, esse texto fala de perdão e graça de Deus. E para que possamos entender esta mulher, as circunstâncias que rodeavam a vida desta mulher, nós precisamos de realizar, de fazer aqui uma análise da vida daquela mulher. Vamos analisar a vida e a situação que aquela mulher adúltera estava passando naquele momento. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que esta mulher, infelizmente, era uma mulher adúltera. Lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, nós temos um alerta de Deus, um mandamento severo de Deus: não adulterarás. É a palavra de Deus. Quantos lares eu conheço e quantos lares você conhece que foram destruídos por causa de uma infidelidade, por causa de uma traição, por causa de um adultério? Quantos sonhos foram rasgados? Quantos projetos foram rasgados? Quantos bens materiais que aquele ou aquela levaram praticamente uma vida inteira, 20, 30 anos para construir, e de repente, através do pecado, esses bens são mutilados, literalmente dilacerados, literalmente rasgados e divididos ao meio. Quantos lares? Só existe uma alternativa para a infidelidade conjugal, que se chama perdão. Se não há perdão, não há conversa. Perdão que gera reconciliação, reconciliação que gera conserto, conserto que gera diálogo, diálogo que gera reconhecimento e compreensão na vida do casal. Eu conheço muitos casos, por exemplo, aqui em Lagoa Santa, eu conheço um caso de um homem que traiu a sua esposa muitas vezes, não justificando o adultério deste homem, de jeito nenhum. Mas a esposa um dia confessou que ela não dava, não é? Ela não supria, os irmãos vão entender, ela não supria, não é, as necessidades conjugais do seu marido. Ela confessou que ela contribuiu para o adultério do marido. E existe um princípio nas epístolas paulinas que diz que o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido, e o corpo do marido não pertence a ele, pertence à mulher. Há casos assim, não justificando o pecado, mas quantas vezes um pecado que não é o adultério propriamente dito pode contribuir com a infidelidade de uma mulher e com a infidelidade de um homem? Mas quantos lares foram destruídos? Mas eu também conheço lares que houve perdão, que houve infidelidade, que houve adultério, que houve traição, mas houve perdão, houve graça, houve misericórdia, houve restauração, houve avivamento, e o lar foi completamente restaurado pelo poder de Deus. Amém? Em segundo lugar, aquela mulher sabia que o que estava fazendo era errado. Não era uma mulher inocente, não era uma mulher displicente. Meu Deus, eu não sabia que isto era errado, não. Ela sabia com todas as letras que o que estava fazendo era errado, não somente diante de Deus, mas diante da lei, diante do seu marido, diante dela mesma e diante das pessoas. Eu quero perguntar para os irmãos esta noite, irmãos, qual
melhor travesseiro que existe no planeta. Qual é, irmãos? Eu estava falando com os pastores hoje de manhã, né? Em 2017, construíram, né, o travesseiro mais caro do planeta. Ele é feito de capa de ouro, 24 quilates, zíper de safira e 4 diamantes. Sabe o preço da belezinha? 56 mil dólares, mais de 170 mil reais. Eu falei com o pastor Jorge, que tal? Compra uma para Marlene, não é assim? Mas não é este o melhor travesseiro do planeta. O travesseiro mais macio do planeta não é o de pena de ganso, não. O travesseiro mais macio do planeta se chama consciência. Quando você tem a sua consciência limpa, o seu coração está limpo, você pode se deitar na pedra, mas você vai dormir, porque a sua consciência é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Pergunte para o teu irmão à tua esquerda e à tua direita, pergunta para ele assim: você está com a sua consciência limpa? Em terceiro lugar, aquela mulher sabia da consequência do seu pecado. Ela sabia que corria risco de morte, porque as adúlteras e prostitutas, e adúlteros também, eram apedrejados em praça pública. Ela sabia, mas por que ela pecou? Mesmo sabendo do risco, mas por que pecou? Mesmo sabendo da possibilidade do constrangimento, por que ela pecou? Irmãos, o diabo é sujo. Ele motiva você, ele induz você, ele seduz você, ele empurra você para o buraco. Irmãos, quando você cai, ele é o primeiro a mudar de lado e acusar você. Aí vem o sentimento de culpa, o complexo de culpa, a culpa, vem as acusações, vem a vergonha, o pecado vem à tona. Quem orava não ora mais por causa de culpa, quem buscava não busca mais por causa de culpa, quem era uma bênção não se sente mais por causa de culpa, quem tinha dons espirituais sentem que esses dons foram enterrados por causa de culpa. Não brinca com a culpa, mas porque a culpa, ela tem o poder de matar o existencial de dentro do homem, a vida espiritual que existe dentro de cada um de nós. Ela sabia, irmãos, ela sabia. Em quarto lugar, aquela mulher provavelmente era uma mulher infeliz. Antes de julgar esta mulher, irmãos, vamos procurar entender esta mulher. Antes de censurar alguém, antes de colocar o dedo em riste, vamos entender aquela pessoa, o passado daquela pessoa, as dificuldades que aquela pessoa enfrenta no seu casamento. Vamos procurar entender mais, para que sejamos mais complacentes, para que sejamos mais amigos em vez de juízes, para que venhamos estender as mãos, em vez de chutar o pecador e detonar o pecador e matar o pecador. Vamos entender um pouco mais. Naquela época, irmãos, as mulheres sofriam um preconceito muito grande. A mulher certinha já sofria um preconceito muito grande. Houve uma época, na época de Moisés, que se o marido olhasse para a mulher e dissesse assim: olha, as suas sobrancelhas são grossas demais. Ah, não, carta de divórcio. Ah, não, você está com a barriguinha aí. Olha, quando eu casei com você, não tinha esse pneuzinho aí do lado. Não quero mais não. Né? Eu não gostei do seu queixo. Não quero mais você. Oh, o seu cabelo não é bonito, não é sedoso, não é lisinho. Olha, eu não quero ficar com você. Quando
você conversa, você subia. Não quero mais. E dava a carta de divórcio. Expunha aquela mulher a se tornar adúltera. Era complicado. Alguns judeus religiosos batiam no peito e oravam: Senhor, graças te dou por não ter nascido mulher. Mulher era considerado um objeto. Eu tenho princípios e fatos para acreditar que aquela mulher era uma mulher infeliz. Sabe por quê, irmãos? Ninguém, todo mundo que vive uma vida de pecado, ele está fugindo de alguma coisa. Quem sabe seja este o entendimento: você está vivendo uma vida de pecado porque você está fugindo dos seus problemas. É uma fuga dos seus problemas. Mas o que aquela mulher não sabia, e muita gente não sabe, que ninguém é feliz tentando ser feliz. Somente seremos felizes quando recebermos ou quando tivermos um encontro com o Senhor Jesus. Você pode repetir isso? Repita aí comigo. Ninguém é feliz tentando ser feliz, correndo atrás da felicidade. O homem, a mulher, só será feliz no dia que ele tiver um encontro com o Senhor Jesus. Amém? Em quinto lugar, o que aquela mulher não sabia, irmãos? Ela sabia de muitas coisas. Ela sabia que o que ela estava fazendo estava errado. Ela sabia das consequências. Mas o que ela não sabia é que os religiosos daquela época armaram contra ela, prepararam uma tramóia, uma armadilha. Irmãos, eu posso imaginar semanas, meses, sabendo das dificuldades, da carência daquela mulher. Eu creio que até o adúltero foi escolhido a dedo para seduzir aquela mulher, para prometer àquela mulher aquilo que ela não tinha com seu marido, para de algum modo suprir a carência emocional e espiritual daquela mulher. Durante semanas, meses, armaram contra ela. Agora, querido, estas coisas, esses pecados, são praticados entre quatro paredes. Como que eles sabiam? Alguém estava olhando pela fechadura. Alguém estava na espreita. Quem sabe tinha gente até debaixo da cama. Não sei se existia guarda-roupa naquela época. Quem sabe tinha gente até escondido no guarda-roupa, ouvindo gemidos. E alguns desejando. Quem sabe outros que participaram dessa procissão, né, de aniquilação, eram pessoas que até mesmo provaram daquela fruta, provaram do adultério daquela mulher. É uma grande realidade. Prepararam uma armadilha contra aquela mulher, e não somente contra ela, mas contra o Senhor Jesus. Agora escute, querido. Eu olho para esse texto, eu vejo aqui 6 coisas significativas para nós. 6 coisas que têm um significado importantíssimo e especial para nós. Eu vejo aqui nesse texto. A primeira coisa significativa que eu vejo aqui nesse texto está nos versos 2 e 3, que diz que eles pegaram aquela mulher sem roupa, completamente nua. Eu creio que só deu tempo de agarrar o lençol fino, toda decomposta, pegar o lençol fino, pegaram aquela mulher à força, levaram no templo. Imagine a cena. Vamos mergulhar no texto, vamos entender ou tentar imaginar o constrangimento que aquela mulher estava passando, a vergonha que aquela mulher estava passando. E a Bíblia diz que lançaram ela violentamente no chão, porque a Bíblia diz que ela se levantou. Se ela levantou, é porque foi lançada violentamente no chão. Imagine a cena.
Mas na verdade, irmãos, aquele templo que nós podemos traduzir hoje como igreja, como assembleia, como eclésia, como igreja, irmãos, aquele templo era lugar de adoração. A igreja é lugar de adoração. A igreja é lugar de ensinamento. A igreja é lugar de comunhão entre os irmãos, de congraçamento. Igreja não é tribunal. Pastores não são juízes e membros não são juízes. Igreja é lugar de cura, é lugar de libertação, é lugar de transformação. A igreja é o tanque de Betesda do século 21, casa de misericórdia. Não é sinédrio, não é tribunal, mas é casa de misericórdia. A igreja é o hospital da alma. Eles achavam que estava levando aquela mulher, a princípio, no lugar certo, mas descobriram que estava levando no lugar errado. Mas pela soberania de Deus, tudo aquilo estava acontecendo. E Deus escolheu aquela mulher para que nela fosse manifesto o tamanho do amor, da graça e da compaixão de Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, o segundo fato significativo que eu vejo aqui nesse texto: aquela mulher, ela foi acusada. Aquela mulher foi pega em flagrante adultério. E sobre estes religiosos, o que a Bíblia tem a dizer? Em primeiro lugar, eles não estavam preocupados com a lei. Não havia um zelo pela lei. Não havia uma preocupação de viver a palavra, de executar a justiça, não. Eles não estavam preocupados com isso. É porque eles tinham inveja, eles tinham ciúme de Jesus. Em segundo lugar, eles não queriam salvar aquela pecadora. Eles queriam sim destruir aquela mulher e destruir o próprio Cristo. E em terceiro lugar, eles queriam descredenciar, vou repetir, eles queriam descredenciar o ministério de Cristo. Colocaram Jesus numa, como diz o ditado popular, numa saia justa. Se Jesus respondesse assim: olha, pode apedrejar, Jesus seria preso precocemente, porque somente os romanos poderiam dar tal autorização. E ele iria contra os seus princípios de amar o pecador. Ele veio para os doentes, ele veio salvar aquele que estava perdido. Mas se ele dissesse assim: olha, não deve, ó, vou parar, parou, ó, se tocar nessa mulher tem que tocar em mim, vai lá Pedro, pega a sua espada, né, e sai rodando, ninguém chega aqui, ninguém se aproxima. Não foi assim. Irmãos, se ele dissesse que não deveria apedrejar, eles iriam chamar Jesus de falso profeta, porque o falso profeta, ele não obedecia à lei de Deus. Mas olha só que coisa interessante: em nenhum momento Jesus proibiu que eles executassem justiça com as próprias mãos. Simplesmente disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, quem vive apontando pecados e erros dos outros, quase sempre apontam para suas próprias, para os seus próprios, para suas próprias deficiências. A psicologia fala da projeção. Quando eu projeto no outro as minhas fraquezas, aquilo que me irrita em você é aquilo que existe dentro de mim. Aí, de alguma forma, eu coloco lupa no pecado dos outros para tentar diminuir os meus, para tentar amenizar os meus pecados. Mas eu tenho um conselho para você aqui nessa noite. Você ama as pessoas? Você quer tratar com a alma das pessoas?
Você realmente quer tratar com os pecados das pessoas? 2 conselhos. Primeiro, solte as pedras. Solte as pedras. Amém? Não jogue pedra. Tem um ditado popular que diz que quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado vizinho. Não é isso, Vaguinho? Tem gente que o telhado inteirinho é de vidro. Tem gente que é metade. Tem gente que tem umas 3 telinhas lá de vidro. Mas tem! Porque todos pecaram. E todos estão destituídos da graça de Deus. Você quer tratar com os pecados alheios? Segunda coisa, tire a trave do teu olho. Conserta a sua vida primeiro. Reavalie primeiro as suas atitudes para depois tentar reavaliar, ou exortar, ou consertar, ou ajudar o teu irmão. Quem está entendendo, diga amém. Eu conheço um jovem aqui em Lagoa Santa. Ele está vivendo em pecado. Ele está adulterando. Ele não sabe que eu sei disso. Ele fuma. Pega o cigarro e não conseguiu esconder. Mas eu abraço ele. Já exortei. Já falei sobre os malefícios do cigarro. Mas em nenhum momento julgando ele. Ele frequenta uma igreja. Ele dirige célula. Eu conheço o pastor dele. Poderia pegar o telefone e fazer uma fofoca santa, né? Mas em vez disso, eu tenho orado pela vida dele. Se o Espírito Santo me der uma oportunidade, eu vou conversar com ele. Mas eu sei que ele sabe que está errado. Eu sei que ele conhece a palavra. Eu sei que ele sabe que todo pecado tem consequências. Então, querido, ele não precisa do meu julgamento. Ele precisa da minha ajuda. E eu vejo sinceridade nele. Ele é um menino bom. Ele é um menino que tem potencial. Eu creio, a palavra de Deus diz assim, irmãos, lá em Provérbios: 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O terceiro fato significativo que eu vejo aqui nesse texto está no verso 6, que diz: enquanto aquelas pessoas estavam se preparando para tirar as pedras, enquanto aquelas pessoas faziam aquele estardalhaço, porque saíram na rua catando as pessoas, não é? Foi um estardalhaço, um barulho. Enquanto eles questionavam Jesus, a Bíblia diz que Jesus se inclinou e escrevia na terra. Por que Jesus se inclinou? Alguns comentários trazem algumas informações, especulações, mas que aguça a nossa curiosidade. Alguns dizem que aquela mulher chegou praticamente nua. Jesus vira as costas, ajoelha e começa a escrever para tirar os olhos das pessoas de sobre aquela mulher e focar naquilo que ele estava escrevendo. Eu não sei se foi isso. Eu vejo que Deus é educado, é cortês demais. Deus é maravilhoso. Diga aí, o meu Deus é maravilhoso, é discreto. Enquanto muitos querem pegar a porcaria e jogar no ventilador, o nosso Deus não tem o objetivo de expor ninguém, a não ser quando é necessário. Existem alguns comentários que dizem que Jesus estava escrevendo o princípio da vida, que é não... que Jesus estava escrevendo o nome de cada um que estava ali e o pecado de cada um. Meu Deus! Fulano de tal, fofoca. Ciclano, maledicência. Beltrano, roubo. Mas eu não sei o que Jesus realmente estava escrevendo. Durante décadas, a igreja discute sobre aquilo que Jesus estava escrevendo. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei. De uma coisa eu tenho certeza. De uma coisa eu tenho convicção. Aquilo que Jesus estava escrevendo era importante. Por que era importante? Porque desviou a atenção da mulher para ele. Porque impediu que aquela mulher fosse apedrejada.
Irmãos, preste atenção. Aquilo que estão falando de você, preste atenção. Aquilo que estão falando de você, ainda que seja verdade, não é mais importante daquilo que Jesus está escrevendo para proteger você. Não importa a maneira que o mundo olhe para você, importa a maneira que Deus olha para você. Mas olha só que coisa interessante. Não foi a primeira vez que Deus escreve na terra. Não foi a primeira vez. Ele escreveu com o seu dedo as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Entregou as 2 tábuas para Moisés. Escreveu a punho, de próprio punho, os mandamentos do Senhor. A segunda vez que o Senhor Deus escreveu foi lá em Daniel, numa festa que o rei Belsazar organizou. E começaram ali a ter orgias e bebedeira, e pegar os utensílios sagrados da casa de Deus, que foram roubados do povo de Deus, e começaram a beber sobre aqueles utensílios. Aí apareceu uma mão divina, escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Passim, pesado fostes na balança, e achartes em falta. E achado em falta. A terceira vez que Deus escreve, está lá em Hebreus, que diz que o Espírito Santo escreveu em nossos corações a lei de Deus. E a quarta vez é aqui, Jesus escrevendo. Preste atenção, a primeira vez que Deus coloca a mão na terra, foi para criar e formar o homem. A segunda vez que Deus coloca a mão na terra, foi para salvar o homem dos seus pecados. Glória a Deus. Se for necessário, Ele suja a mão dele na terra, no barro, para salvar você, para proteger você, e para restaurar você, e para levantar você. Como o salmista disse: os mortos não te louvarão, Senhor. Me restaura, porque os mortos não podem te louvar, somente os vivos. Deus quer me perdoar? Sim, sabe por quê? Porque mortos não glorificam a Deus. Caídos, amarrados não podem glorificar. Mas aquele que foi livre, ele tem uma dívida de gratidão para Deus. Desses lábios sairá o perfeito louvor. A quinta coisa significativa, a quarta coisa significativa que eu vejo aqui nesse texto, está no verso 7. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, o Espírito Santo de Deus agiu de tal forma naquele lugar. Nós temos aqui uma cena parecida com uma cena escatológica que vai ocorrer daqui a um tempo, lá no juízo final. Quando todas as almas, grandes e pequenos, pobres, ricos e príncipes, estarão diante do Senhor. E a Bíblia diz que os livros serão abertos. E todos estarão diante do Deus vivo. Satanás, o promotor, ele estará presente. Você acha, irmãos, que Satanás, ele precisa de inventar mentiras para acusar você? Não, irmãos. É só pegar as coisas erradas que todo mundo faz, que todo mundo em algum momento fez, e jogar na sua cara. Mas graças a Deus o julgamento da igreja não é julgamento para condenação, mas é julgamento para salvação e para os galardões. Porque, meu querido, aquele que não tem Jesus já foi julgado, mas aquele que tem Jesus não entra em condenação. Jesus não impediu que aquelas pessoas exercessem justiça na vida daquela mulher. Ele só impôs uma condição: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus estava denunciando ali, irmãos, a hipocrisia. Levítico capítulo 20, versículo 10, diz lá que a mulher e o homem que fossem apanhados, 2 testemunhas no mínimo, em flagrante adultério, os dois deveriam
iriam ser apedrejados. Engraçado, irmãos. Num ato de adultério, até no pensamento, no mínimo, precisa de quantas pessoas? De 2 pessoas. Levaram a mulher, cadê o homem, irmãos? Cadê o homem, presbítero Vaguinho? Cadê o homem, irmão? O homem, eu creio, o homem estava lá com a pedrinha na mão. O hipócrita, o cabra safado estava com a pedrinha na mão. Mas ele esqueceu que aquele que estava diante dele é aquele cujos olhos são como chama de fogo. E ninguém esconde de Deus. Você pode esconder de mim. Você pode esconder pecados da tua mãe. Você pode esconder pecados do teu pai, da tua esposa, do teu esposo. Mas ninguém esconde pecado de Deus. Eles estavam completamente nus diante de Deus. Porque Deus enxergava o íntimo de cada um. Glória a Deus. A quinta coisa significativa que eu vejo aqui, versículo 10 diz: Jesus perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Irmãos, o discurso religioso, ele deveria provocar arrependimento e não culpa. Por quê? A culpa mata. Mas o arrependimento, ainda que acompanhado também pelo remorso, ele traz vida. O remorso somente traz morte. Mas o arrependimento e a tristeza e o remorso traz vida eterna. Arrependimento, mudança de mente que gera a conversão, que é mudança de rumo, mudança de posição diante de Deus. Agora gostaria que você abrisse sua Bíblia. Abra aí comigo, Romanos capítulo 8. Jesus perguntou assim, olha mulher, alguém te condenou? Olha só que coisa interessante. Aquela mulher ficou calada. Claro que ela não tinha voz nenhuma. Mas ela poderia se defender. Não, peraí, Jesus, não é bem assim não. Há controvérsias. Eu quero oportunidade para me defender. Não. Ela simplesmente se calou. Existe um ditado popular que diz que quem cala, consente. Vamos repetir juntos? Quem cala, consente. Ela sabia que estava errada. Ela sabia que ia morrer. Ela sabia que estava perdida. Ela se humilhou, eu sei, eu estou errada mesmo. Mas há momentos em nossas vidas, irmãos, que ainda que você esteja certo, por mais que você fale, por mais que você chore, por mais que você tente explicar que perna de mesa não dá variz e que focinho de porco não é tomada, as pessoas não vão acreditar em você. Há momentos que o caminho, a postura certa é se calar e deixar Deus falar por você. Deixa Deus falar por você. Você pode estar certa. Daqui a um tempo, tudo aquilo que está oculto será revelado. A verdade virá à tona. E aquele que se humilha será exaltado. Mas o que diz Romanos capítulo 1? Por quê? Por que razão? Por que motivo aqueles homens não conseguiram condenar aquela mulher? Daqui, irmãos. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, diga bem. Verso 31, vamos lá. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não vos dará preciosamente, graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Aí os irmãos respondam para mim. Eu vou falando, os irmãos não. Amém? Vamos lá? Será a tribulação? Será a angústia? Mais forte aí, irmãos, vamos lá. Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada?
como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o martelo bate aqui nesta noite, dizendo: você que entregou a sua vida para Jesus, você foi absolvido, está livre em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Glória a Deus. Esta é a última palavra do juiz dos juízes. E para que possamos encerrar nesta noite, irmãos, versículo 11: vá e não peques mais. Eu tenho falado aqui, irmãos, que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas eu tenho a sensação que as pessoas estão ouvindo muito somente aquela parte: Deus ama o pecador, mas não estão ouvindo que Deus odeia o pecado. Deus, ele é amor, amém? Mas Deus, ele é fogo devorador, amém? O amém já foi fraco, tá vendo? Deus é amor, amém? Mas ele é justiça, amém? Melhorou. Irmãos, preste atenção. A palavra arrependimento é uma palavra muito profunda. Não brinque com Deus, porque Deus não é brinquedo. Ah, pastor, até o último minuto alguém pode se arrepender? Claro que pode, mas não é fácil não, irmãos. Não deixa para a última hora consertar a sua vida, não. Porque Deus sabe se realmente, se você tivesse outra chance, você consertaria a sua vida. Aquele ladrão na cruz, ele teve um arrependimento tão genuíno, que Deus sabia que se ele tivesse a oportunidade de descer da cruz, de voltar lá no passado, ele faria diferente. Agora tem gente que fala assim: se eu voltasse no passado eu faria diferente. Mentira, faria pior. Deus conhece o seu coração. Escute, um pastor estava pregando que um irmão, durante 30 anos orando para a salvação do pai. 30 anos. O pai traiu a esposa, a mãe dele várias vezes, era beberrão, ia mulherada e noitada, e gastando assim dissolutamente o seu dinheiro. Um dia esse homem ficou doente, ficou enfermo, ficou ruim. O médico foi internado às pressas. O médico chamou o filho: olha, não tem muitos dias não, conversa com ele, começa a se despedir, porque só um milagre para ele viver. O pai chamou o filho dizendo assim: oh, meu filho, eu estou morrendo, mas eu não quero ir para o inferno não, eu quero ir para o céu. Eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? O filho começou a chorar: oh, meu Deus do céu, glória a Deus. Repete aí, papai. Eu te aceito, eu te aceito. Como Senhor, como Senhor. Salvador, Salvador. Aceitou Jesus. O filho foi para casa, chorando, contou para a esposa, foi para a igreja, deu testemunho. Irmãos, 30 anos orando para a salvação do meu pai. O meu pai aceitou Jesus, irmãos. Estou achando que ele vai morrer, mas pelo menos eu tenho a certeza que ele vai para a glória. De repente, irmãos, ele estava no CTI, foi melhorando, foi para a UTI, da UTI foi para o quarto particular, uma semana, e ele melhorando, começou a engordar e melhorando, voltou o apetite e melhorando. O milagre aconteceu, um mês, ele estava bom, recebeu alta, foi para casa, reconciliou com a esposa, foi para a igreja, deu testemunho, todo mundo glorificou a Deus, as pessoas choraram, o filho chorou mais ainda. 2 semanas depois, o homem voltou para a bebedeira, para a mulherada, e voltou novamente para o pecado. Não brinca com Deus não. O Senhor Deus está te dando uma oportunidade. Não deixe essa oportunidade escapar não, meu irmão e minha irmã. Abraça. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, hoje é o dia aceitável do Senhor. Mas haverá um momento que esta porta, a porta da graça,
graça será fechada. Então hoje a porta da graça está aberta. Nós estamos de braços abertos. Conserta a sua vida. Vá e não peques mais. Olha, eu já te perdoei, eu já te curei, eu já te renovei, eu já te restaurei. Agora tem um detalhe: vá, porém, não peques mais. E acrescentando outro texto de João capítulo 5: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Pastor Lenilson, feche os teus olhos. Glória a Deus. Nem sei quanto tempo eu preguei, porque eu estabeleço o tempo, pastor Lenilson me interromper, aí eu tenho noção. Se eu passei do horário, os irmãos me perdoem. Mas aquilo que o pastor Lenilson está dizendo, nós temos que dar vazão para o Espírito Santo. Eu precisava de falar exatamente tudo isso que eu falei. Não enchi linguiça em nenhum momento. Eu precisava de falar. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está aqui. Ele te ama, aquilo que eu disse semana passada. Ele te ama do jeito que você está, mas Ele não quer que você continue assim. Ele quer trabalhar no teu coração. Não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que você está fazendo, ainda que aos olhos dos homens seja grosseiro, seja ruim, seja grave. Não importa. O que importa é agora, é a sua atitude. Você está arrependido? Você quer ter um compromisso com Deus? Você quer andar na linha? Você não vai conseguir andar na linha sem Jesus. Abrace. Preste atenção. Deus não quer que você saia daqui perfeito. Deus não quer que você saia daqui e nunca mais pratique um pecado. De jeito nenhum. O que Ele quer de você é que você abra o coração. Ainda que você cometa outros pecados, mas que você abra. E para cada pecado você possa dizer: Senhor, pequei, mas eu quero ser livre, eu quero ser liberto, tem misericórdia. E não desistir, e ter esse projeto no seu coração. Projeto de ser santo, projeto de ser liberto, projeto de amadurecer na presença de Deus. Esse coração quebrantado, este coração que reconhece. Meu querido, você sabe a diferença entre você e aquela mulher adúltera? Aos olhos de Deus, a única diferença é que hoje você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. O Sermão do Monte deixa bem claro: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Mas quem disse que adultério é somente contato físico? Se você imaginar lascívia, imaginar no teu coração e na tua mente, você já adulterou. Foi até a irmã Luísa que contou uma vez para mim, que dizia que um certo ministro de Deus batia no peito e dizia: eu nunca traí a minha esposa, eu nunca traí a minha esposa. Só de dizer assim, ele já traiu sim. Ainda que não teve contato físico com outra mulher, mas já teve pensamentos, então ele já adulterou. Então, meu querido, salvação é pela graça e pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que este meu colega que está vivendo adultério. Eu não sou melhor do que ele. E ele também não é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que cada membro dessa igreja. Ninguém é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que os pastores. E os pastores não são melhores do que eu. Estamos todos no mesmo nível. Estamos todos nesta guerra espiritual. O espírito lutando contra a carne militando contra o espírito. Mas o apóstolo Paulo diz: graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, através de Jesus, é possível ter uma vida no altar de Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar,